a CBF nunca explicou por que ela estava parando o campeonato. Ah, sim, é por causa do Rio Grande do Sul, sabemos. Mas se ela vai parar o campeonato, tardiamente, na minha opinião, né, porque demorou para tomar essa decisão, precisaria haver uma simbologia em volta dessa parada. Estamos parando porque a emergência climática é uma coisa muito séria, a emergência climática é isso, o futebol vai se envolver assim, assado, não houve isso. Em nenhum momento houve esse engajamento com o motivo da parada. E aí, claro, é uma tragédia política, né? É um evento climático, uma tragédia política evitável, porque a culpa não é da chuva. Quando vocês escutarem alguém dizendo que a culpa é da chuva, saibam que essa pessoa está tentando fazer vocês de idiota, que a culpa não é da chuva. Sim, choveu muito, choveu demais, choveu absurdamente, e era tudo previsto. Está em relatórios, está em papers, está em estudos, está em pesquisa, está tudo ali. Há décadas, se sabe que ia acontecer isso no Rio Grande do Sul. Então, era tudo evitável, né? Inclusive a manutenção das máquinas que poderiam ter evitado isso, e do muro, etc. e tal. Então, é assim, era sabido. E a CBF deveria ter se envolvido, sim, na explicação do que aconteceu, porque, gente, a gente está numa emergência climática, não vai passar. E o futebol é agente mobilizador. É função social da CBF encampar também essas tragédias. Ela precisaria ter se metido, não se meteu, parou, assim, de repente o campeonato parou, só um campeonato, né? O resto continuou. Então não vai, para quem está olhando de fora, não faz nenhum sentido. E agora sim, os times do Sul estão muito prejudicados, assim como todos estarão por causa da Copa América. Uma outra coisa que poderia ser evitada. Outra coisa que a CBF poderia fazer é um momento para unir. É um momento para usar o futebol para unir. Cadê as ideias de união? Cadê as ideias de onde o Grêmio e o Inter podem jogar? Não há nada disso. Não há nada disso. Sabe por quê? As explicações são todas esquisitas e não colam? Porque a explicação verdadeira não é dada. Sabe por que tudo isso é feito assim? Contratos. É tudo por contrato. Ninguém está preocupado com a tragédia política, com o evento climático, com pessoas sem casa. É contrato. E os contratos não permitem esse tipo de coisa. Gente, não estava aqui, não tem uma cláusula para isso, vai todo mundo se danar de grana, então não podemos parar. E assim, a gente gosta de dizer que futebol é maior que a vida, mas quando é dada ao futebol a chance dele ser maior que a vida, ele não se impõe. Ele não se impõe, porque era a hora sim da CBF se impor. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que morreu, que perdeu amores. Cadê a CBF envolvida com isso? Não tem. Então, eu acho tudo muito pouco para o que o futebol podia ser, sabe? Olha, eu vou colocar no destaque nas minhas redes sociais essa frase sua, né? Quando o futebol tem a chance de se impor para discutir outras questões, ele simplesmente não se impõe. Ajeita lá os jogos e tudo certo. Bom, Danilo, os jogos vão acontecer agora na data FIFA. É engraçado, né? Tava rolando a reunião do Conselho Técnico e lá, sei lá, 2 andares em cima, embaixo, eu não sei como é que é exatamente o prédio da CBF, tava lá o Dorival, né, na sua sala e com as suas convocações, e é como se vivessem em mundos absolutamente separados. Fato é que o Endrick, tudo bem que já foi embora, vai ser convocado, o Bento foi convocado, o Rafael do São Paulo vai ser convocado, alguns jogadores aqui do Brasil vão ser convocados e vão prejudicar alguns times, mas para a CBF tanto faz, né? Fora os times de outros lugares. Mas também faço a ressalva, o que fazer? Enfiar esses jogos quando, né? Eu tenho até, em relação ao Dorival especificamente, já que você falou, eu tenho até uma opinião um pouco diferente, que era a mesma que eu tinha com o Tite. Eu acho que o treinador, a partir do momento que ele tá lá, tem que convocar, Tirone. Assim, para mim o culpado a culpa é da CBF, a culpa é da CBF que faz o calendário, e a culpa é dos clubes que em nenhum momento eles se unem e cobram e tentam diminuir os estaduais e todas as outras alternativas que a gente tem para melhorar o calendário. Então eu não consigo pôr a culpa, não conseguia colocar a culpa no Tite, não consigo colocar a culpa no Dorival especificamente, já que você falou. Em relação às datas FIFA, né, de fato, como você disse, vai causar um problema para o Palmeiras, porque mesmo que não tivesse convocado o Endrick, ou mesmo o Flamengo, que não tem nenhum brasileiro convocado, tem os outros de outras nacionalidades, né? Então vai ter Piquerez, Gustavo Gomes, Richard Rios, no Flamengo tem De La Cruz, Arrascaeta, e aí a gente vai
longe, né? Por isso que eu digo, o erro é a data FIFA não ser respeitada, o erro é no meio de uma Copa América a gente ter disputa de jogos. Uma das alternativas, inclusive, que eles discutem e que pode ser usada mais para frente, quando os times começarem a ser eliminados aí da Copa do Brasil e da Libertadores, eles podem usar as datas que vão ficar vazias para esses jogos. Então, vamos imaginar que daqui da próxima rodada da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo estejam eliminados e ali na frente tem uma data, um jogo que teoricamente ocorreria na data FIFA de outubro. Eles podem adiar esse jogo para essa janela que vai ser aberta da Copa do Brasil. Como não tem como prever quem vai ser eliminado, quem vai ficar de fora, eles definiram inicialmente essa guia, como todo mundo vai disputar as rodadas normais, inclusive nas datas FIFA, mas tem essa previsão de lá na frente, de acordo com a eliminação de cada um, eles podem usar essas janelas, o que diminuiria um pouquinho o problema. Eu volto a dizer aqui, né, quando a gente tem uma tragédia como essa do Rio Grande do Sul, no Brasil a gente tem um calendário de futebol que não tem respiro para nada, não tem um espacinho para uma mudança, para uma manobra necessária. Então, nesse caso, era uma manobra necessária por conta de um estado inteiro que estava embaixo d'água. A gente poderia ter uma paralisação, para mim, né? Eu sou contra essa paralisação tardia, mas se tivesse tido uma paralisação logo depois da tragédia, e aí para 2 semanas, vamos ver o que a gente faz. E aí, põe o Grêmio em São Paulo, põe o Internacional em Santa Catarina e por aí vai, aí beleza. Mas o problema é o calendário brasileiro não tem uma margem, não tem uma vírgula para respirar. Então a gente vai estar sempre nisso. Em 2025 vai ter de novo esse problema. Já estou avisando aqui para vocês, a CBF finge que não sabe, os clubes fingem que não sabem. A gente vai ter esse problema de novo, porque tem o Mundial de Clubes, que vai ser 30 dias, vai ter Flamengo, Fluminense, Palmeiras e, eventualmente, Atlético Mineiro, São Paulo, algum outro campeão da Libertadores desse ano. A gente vai ter de novo esse problema. Em 2026 tem um negócio aí, viu, que está se chamando tal de Copa do Mundo, que também vai prejudicar o calendário. Então, a gente já está preparado para essa mesma coisa. Exatamente. Você falou, né, que vai utilizar, à medida que os times forem sendo eliminados, essas datas vão ser utilizadas. Chegamos no limite de começar a torcer para os times serem eliminados. A CBF falou, não, seria legal se esse aqui fosse eliminado, porque aí liberava umas datas. Eu esqueci o nome do vice que disse uma vez... quem manda o Palmeiras querer disputar tudo? Quando o Palmeiras se quem manda, né? Quem manda ganhar tudo, ser um exemplo de administração. Quem mandou também, né? Tá na Libertadores. Dá porque quer, é isso. Em última instância é isso. A CBF torcendo os times cair fora para poder fazer aí os seus jogos. Sobre isso que você falou, Rodrigo, ou Danilo, sobre calendário para 2025, os clubes ontem aproveitaram essa reunião aí, que todo mundo estava lá, para falar um pouco sobre o calendário de 2025. Tem reportagem aqui do Igor Siqueira, no UOL. Clubes discutem calendário de 2025 e articulam proposta à CBF. Aí vou ler um pedacinho. Os clubes começaram a discutir uma proposta à CBF para o calendário 2025. O debate aconteceu entre os integrantes da Comissão Nacional de Clubes, que tem representantes das 4 divisões. Foi segunda-feira, antes da reunião do Conselho Técnico. E aí, a discussão é relevante porque em 2025 terá o novo Mundial de Clubes entre 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Flamengo, Palmeiras e Fluminense já estão confirmados, o que deve forçar a CBF a parar o brasileiro. Então isso foi discutido, o que fazer, o que não fazer. E aí, Mili, chegaram naquele ponto de sempre. Tem que tirar data, tarari, tarará, para quem vão tirar? E aí não se sabe onde tirar porque é impossível mexer nos estaduais. Estão falando que tem 15 datas o Carioca, poderia ter 13, mas isso já mexe com questões políticas importantes. Então, esse calendário meio maluco que tem no Brasil, que você tem 4 meses que fica lá o Palmeiras jogando com a Inter de Limeira, o Flamengo fazendo a final com o Nova Iguaçu e tudo mais, e daqui a pouco tem jogo todo dia. Mas nos estaduais é difícil mexer, né? Tem todas as questões políticas envolvidas. É complexo o calendário brasileiro, né? Mas eu não consigo imaginar que pessoas reunidas, pessoas criativas, mentes brilhantes reunidas, não consigam encontrar uma fórmula para mudar isso. Uma outra ideia de estadual. Eu sou fã dos estaduais, eu não gostaria que eles morressem, mas não é possível que a gente não encontre uma outra ideia de formato, um formato original, um formato tipo Copa do Brasil, os clubes considerados maiores entram depois, eu não sei.
Não é possível que os caras não consigam se reunir e pensar nisso. O calendário brasileiro, entra ano, sai ano, é motivo de reclamação. Ele enlouquece treinadores e dirigentes e todo mundo, né? A gente que vê futebol e consome futebol, queria futebol todos os dias. Então, para o público, não é nenhum problema. Mas é exaustivo, é esgotante, é desumano. Então, sim, precisaria ser revisto. Não é possível que não haja uma ideia. A imaginação das pessoas que trabalham no futebol, ela está bloqueada. Ela está bloqueada porque ela repete sempre as mesmas coisas. E o que eu acho é que as pessoas que criaram o problema não vão ser aquelas que vão solucionar o problema. Então seria preciso trazer para o futebol outros sujeitos políticos, outros pontos de vista, outras cabeças. Mas o futebol se recusa a colocar pessoas diferentes pensando no futebol. Olha o retrato do que é a CBF. A gente tem pela primeira vez um homem negro na presidência. Já é um avanço. Mas é um monte de homem branco. É isso. E os dirigentes? É um monte de homem branco. Ah, mas homem branco não pode mais palpitar? Pode, gente. Pode. O que eu estou dizendo é, precisa haver uma combinação de pontos de vista. Pessoas que pensem diferente o futebol. Pessoas que cheguem no jogo com outras ideias. E a gente não faz isso. Agora, Tirone, Danilo, só uma coisa sobre esse negócio do Rio Grande do Sul, né? E de quem fala, está reclamando, meu time vai ser prejudicado. Não teve um dirigente que fosse falar o seguinte: gente, sim, meu time vai ser prejudicado, mas isso é nada perto do que está acontecendo. Não seria importante alguém colocar as coisas em contexto assim? Sim, meu time vai ser prejudicado. Isso é nada, gente. A gente não tem o que fazer. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Tem um estado inteiro embaixo d'água. Então eu vou assumir esse preju aí. Não seria elegante alguém falar isso? Sim, não, ninguém fez, né? Na verdade, os clubes até, né? Muitos clubes se movimentaram para arrecadar recursos e tudo mais, tal, mas de fato isso ninguém falou, né? E aí, no fim das contas, de lado a lado ficou essa questão né, do especificamente do esporte, né? Quando na verdade é um assunto muito, muito maior, né? Então, quando mesmo o Renato Gaúcho que pleiteia, não pode ter rebaixamento, sobe todo mundo, ninguém cai, e não sei o que, também ele está falando de futebol, não está falando E outra coisa, da tragédia. o Tirone Mili, também tem outra questão, eu falei do calendário apertado, a gente vai ter cada vez mais esse tipo de tragédia, infelizmente, né? Como a Mili disse, a gente já sabe há muito tempo e os governos em geral, estaduais, municipais, o federal, eles não fazem nada. Então a gente vai ter, infelizmente, a gente vai ter essa tragédia de novo em algum outro lugar em pouco tempo. E de novo a gente vai viver esse problema, porque vai ser a mesma coisa, o calendário não tem espaço para nada, o calendário não tem nenhuma vírgula que pode sair do script, porque o calendário não vai ter essa margem. E a gente vai de novo ter. Agora, teve as enchentes no Rio Grande do Sul, dias depois a gente viu problemas complicados também ali em Santa Catarina, e daqui a pouco vai ter problema em outro lugar, gente. E a gente vai ter essa discussão de novo, porque o calendário não está preparado, o governo não está preparado, mas enfim, aí a discussão é gigantesca. Exatamente, não tá. Quando você fala o calendário é apertado, não tem margem para nada, na verdade ele já está completamente esganado, né? A ponto dos clubes vão ter que jogar durante a Copa América, vão ter que jogar durante a data FIFA, né? Então ele já está transbordando de jogo, já não tem muito jeito. Bom, o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou um pouco sobre essa questão do calendário ontem lá no Conselho Técnico da CBF. Vamos ouvir ele. A gente nem de perto sabe a dimensão, né, do que eles estão vivendo, né? Quem está lá é que sabe, né? Mas uma conversa ali de alguns minutos com o presidente do Grêmio, com o presidente do Inter. O presidente do Inter saiu daqui com uma sacola levando bolas para o treino, né? Você imagina, nem as bolas eles conseguiram salvar no centro de treinamento. Então é muito triste, né? E a gente, obviamente, por ser um país de dimensão continental, tem que se preocupar ainda mais, né? O Brasil é um país de dimensão continental. Então, eu acho que, enfim, tudo que a gente resolveu hoje aqui foi muito importante para o futebol brasileiro, especialmente nesse momento difícil. Bom, tá aí o Mário Bittencourt falando, na verdade é um detalhe impressionante isso, né? Não tem bola para treinar. O Internacional está treinando aqui, está treinando ali, o Grêmio, mas aí a Conmebol também lavou as mãos, vai ter que jogar aí. O campeonato não vai parar. Vão ter que jogar como vai jogar o Internacional no meio da semana, assim como o Grêmio. Vão ter que jogar da forma que for. Tem uma reportagem do Rodrigo Matos aqui no UOL,
falando sobre os prejuízos calculados pelo Internacional com a tragédia climática do Sul, e isso está sendo avaliado em algo como 50 milhões. Inter calcula perda total com enchente em cerca de 50 milhões. Esse cálculo considera danos na infraestrutura do Beira-Rio e do CT, gastos com logística e viagem para atuar fora do estado e as perdas de receita. O Rio Grande do Sul foi atingido pela tragédia e tarará. Então, 50 milhões. Só para ter uma base do que são 50 milhões, Danilo, o Internacional ganhou 100 milhões de adiantamento lá da Liga Forte, e, né, para fechar com a Liga Forte. Então, é como se metade disso aí já fosse, né? Por 50 anos, né? Então, assim, Isso. é um prejuízo grande. 50 milhões, se a gente considerar, os jogos aí, 2 milhões de receita, que é um jogo cheio e com ingresso caro, são 25 jogos. Né? Então, é muita coisa. Assim, a gente tem realmente um prejuízo gigantesco. Eu acho que, nesse caso, como vai acontecer agora, né? O Inter vai jogar em Barueri sem ser cobrado pela Leila Pereira, que é a dona da concessão. Eu acho que isso deveria acontecer para todos os outros. Eu não sei como vão ser os detalhes dos outros jogos, que o Grêmio vai jogar em Curitiba e tal. Eu acho que isso seria uma obrigação de todos os clubes, todos os donos de estádios. Ninguém pode cobrar nada do Inter e do Grêmio. E a CBF, eventualmente, aproveitar que todo dia e toda semana gosta de contar para todo mundo que tem 1 bilhão, 3 bilhões, 5 bilhões de receita, de superávit, não sei o quê, aproveitar para usar esse dinheiro para ajudar seus filiados, né? E não para render ali 12%, 13% mais CDI, que é o que os caras ficam fazendo com o dinheiro, ou pagando salários para cartolas e ajudando. Vamos aproveitar que tem esse dinheiro todo e ajudar os clubes para usar esse dinheiro para uma coisa legal. Nessa reunião, né, Mili, também não foi discutido uma coisa que para mim era absolutamente óbvia, né? Até o fim do Campeonato Brasileiro, sei lá, 5% da renda de todos os jogos vai para os clubes do Sul ou para o Sul. Era uma coisa muito simples de se fazer, muito simples. Você divide um pouco o prejuízo dessa tragédia, isso não foi discutido. E para mim isso fazia mais sentido do que parar o campeonato, né? Sim. Mas enfim, isso também não foi discutido algo como isso. Eu concordo com o Danilo, assim, quando ele diz que eu era a favor da parada do campeonato, mas imediata. Da hora que parou, não faz mais sentido mesmo. E é incrível como a gente tem dificuldade em tentar soluções comunitárias, né? Essa sociedade atomiza as nossas vidas. Ela faz a gente acreditar que a gente é um indivíduo, que a gente está sozinho nessa, que a gente tem que fazer o nosso corre contra tudo e contra todos. E não é assim. A gente não existe sozinho, a gente existe em comunidade. E a gente não consegue mais encontrar soluções que sejam comunitárias. Estão falando em privatizar praia, gente. A gente está indo para o caminho completamente oposto. Sabe, a gente é uma coisa só. O cara comeu uma carne crua lá do outro lado do mundo, a minha e a sua saúde foram afetadas. Como a gente pode falar em saúde privada, em liberdade individual? E essa a minha crítica. O futebol não aproveita essas oportunidades. Não estamos falando de coisas essenciais. Sim, enquanto comunidade, como a gente pode sair dessa? Outra coisa, Tirone, Danilo, saúde mental. Não estão falando, a CBF não está falando disso. E a gente viu a entrevista do Renato. A gente sabe como essas pessoas estão emocionalmente afetadas. Não faz assim e começa a jogar bola. Futebol não é. Se futebol fosse isso, gente, era a coisa mais fácil do mundo saber quem ia ganhar o jogo. E prever todas as coisas. Futebol é mais do que isso. Futebol é uma coisa, acima de todas, relacionamentos. Assim como as nossas vidas. É só relacionamento que importa. Relacionamento entre a gente, as pessoas que estão à nossa volta, a gente, o planeta, a gente, os demais seres desse mundo. E a gente não trata mais disso. É tudo assim, qual o prejuízo financeiro e como a gente pode se salvar. Como é que eu posso me dar bem nisso? Agora o meu time não vai ser prejudicado. Agora eu não vou perder. É isso, a gente está cada vez pensando mais na gente. E assim, somos encorajados a fazer isso, né? Não é que a gente é egoísta por natureza. Não existe a natureza humana. É esse sistema que faz a gente ser assim. Poderíamos ser solidários apenas. E a gente está vendo a força da solidariedade quando ela vem, né? Acabei de anotar de novo, pela segunda vez, algo que a Mili falou. Vamos ver se eu posso pedir música no Fantástico, fazendo mais uma vez, mais uma que ela vai falar ainda. Realmente muito bom.
Ó, o Júlio César Bruno fala, âncora, sou assíduo do posse de bola desde o primeiro programa e há algum tempo viciei no All News Sport e passei a assistir todos os dias. Queria parabenizar a todos pelo excelente programa. Obrigado, Júlio César. O Javan Pires fala, CBF, federações, TV e clubes podiam ter pensado um plano onde todos perderiam um pouco, para que ninguém perdesse demais, mas como de prática será o oposto. É exatamente o que a Milha acaba de falar aqui, Javan, é exatamente isso, né? Não há um pensamento coletivo nenhum.